Olá, meus amados, uma boa noite, a paz do Senhor. Espero que tenham tido uma quarta-feira abençoada. E nesse instante nós vamos nos reunir para estarmos juntos cultuando a Deus. Nessa quarta-feira, culto de cura e libertação. E eu já gostaria de passar para vocês que provavelmente esse é o nosso último culto pela internet. Nós vamos voltar ao nosso culto presencial. Nesse domingo, próximo domingo, nós estaremos na igreja. Só que com uma diferença, o nosso culto da família ele é às 19 horas. E nós vamos passar esse culto para as 9h30 da manhã. A partir das 9h30 nós estaremos iniciando nosso culto. Normalmente o culto é 1h15, para que nós possamos cultuar a Deus com muita graça, com muita paz, com toda a precaução em relação ainda a distanciamento, álcool gel, máscara. Gostaria de convidar você que é nosso membro da nossa Igreja Brasil para Cristo aqui em Caçapava, que esteja no domingo, às 19h30, para podermos cultuar a Deus juntos, podemos celebrar tudo aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Amém? Então vamos orar, entregar esse momento na presença do Senhor, iniciar o nosso culto, esse culto de quarta-feira de cura e libertação. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai que nós louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, da forma que tem guardado, provido, sustentado. E nós agradecemos por cada lar aqui representado, por cada família, meu Pai, que tem se colocado na Tua presença, e que seja o Senhor a falar conosco a partir desse instante, para que a Tua palavra seja viva e eficaz sobre a vida, sobre o lar de cada um de nós. Assim nós lhe pedimos, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Antes de nós abrimos a palavra do Senhor, eu gostaria que você pegasse na sua mão a sua oferta e o seu dízimo. Você que tem contribuído na casa do Senhor, você que tem sido fiel à palavra do Senhor, eu tenho uma convicção em Deus, que Deus tem abençoado a sua vida financeira. Então vamos entregar esse momento, os nossos dízimos, as nossas ofertas, na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante nós apresentamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, e agradecidos somos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela vida de cada um de nós, por cada lar que o Senhor tem sustentado, cada família que o Senhor tem provido. Por isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus, consagre o nosso dízimo, as nossas ofertas, e que seja o Senhor a tomar em Tuas mãos a nossa vida financeira, para que seja o Senhor a continuar nos sustentando, nos provendo e nos abençoando. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no capítulo 11, versículo 1 e o versículo 4. Amém? Abra a sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No quarto, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É um texto, eu creio, bastante conhecido até, onde quem escreveu foi Salomão. E só como uma observação, Salomão ele escreveu 3 livros da Bíblia. 3 livros são creditados a Salomão. Nós temos... E são em fases diferentes da vida de Salomão, pelo menos é o que dizem os historiadores. Nós temos o primeiro livro que ele escreveu, não da Bíblia, que é o Cantares, que ele escreveu na sua mocidade. Por isso que é um livro bastante poético, que fala muito de amor, muito desse contato homem e mulher. É um livro romântico, Então o livro de Cantares, Salomão escreveu na sua mocidade. O Provérbios, ele escreveu na meia-idade, na sua idade mais madura, tanto que é um livro de muita orientação, um livro que nos leva a tomar decisões corretas, um livro bastante maduro, bastante sensato nas decisões e nas orientações que ele nos passa. E nós temos o livro de Eclesiastes, que é o livro que nós lemos, que é o livro que foi escrito na sua idade mais avançada, na sua maior experiência. E é interessante que todo esse livro, quando você lê, realmente
você percebe que é de uma pessoa dando orientações de um conceito de vida já vivido, né? Ele fala muito sobre isso. Enfim, só para que você entenda essas 3 fases da vida de Salomão e no contexto que esse livro, né, esse capítulo em específico onde nós lemos, foi escrito. E aqui, quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É como uma parábola, né? É como uma poesia que ele está dizendo aqui. Então não é uma situação contextual, né? Pegar o pão e lançar sobre as águas e depois de alguns dias você o achará. Porque isso, na verdade, nós sabemos que é impossível. Você lança um pão na água, ele vai dissolver e você não vai mais poder obtê-lo. Mas aqui, sempre que nós lemos a Bíblia, nós temos que observar o contexto histórico daquela região. E no caso aqui de Israel, por que ele fala dessa situação? Porque quando ele está falando de pão, ele está falando da semente, do trigo ou da cevada. Então, o contexto aqui é você pegar a sua semente, né? Seja de trigo ou de cevada, mas aquilo que te gera o pão, que gera o sustento, né? Aquilo que é a sua provisão muitas vezes, e lançar ela, né? Nas águas. E eu vou te explicar qual é esse conceito, que depois de muitos dias você o achará de volta. Porque naquela época, o trigo, tanto o trigo quanto a cevada, que era a semente que eles tinham para fazer o alimento, e não era como hoje, né, que você aqui em qualquer lugar, vou comprar um pão, você vai na padaria, você vai no mercado, existe uma facilidade muito grande no nosso mundo ocidental. Naquela época, essa dificuldade era tremenda. Eles dependiam da colheita para pegar os grãos e guardar em casa, e através daquele grão guardado, ia se fazendo pão, porque só existia 2 colheitas, né? Chovia somente 2 vezes por ano naquela região. E eles dependiam da chuva para poder plantar, para depois colher. Então, quando entre uma safra e outra, a dificuldade começava a aumentar, porque o grão na prateleira de casa ia baixando. E aí eles não tinham mais, eles tinham só 2 opções a fazer. Ou pegar aquele grão, né, que já tinha talvez até sido separado para fazer o plantio e lançar sobre as águas na época da chuva, para que houvesse realmente o plantio e houvesse a possibilidade de uma colheita mais tarde, ou comer aquela semente para matar a fome naquele momento, naquele instante, mas ficar sem a possibilidade de plantar e colher mais tarde. Então esse é o conceito, né, dessa parábola que Salomão está ministrando aqui, que está deixando. Olha, lance o pão, né, lance a sua semente, e você mais tarde poderá colher. Não retenha a semente que você tenha para o plantio. Né? E aí ele diz no 4, ele fala assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que ele está dizendo? Olha, não olhe a situação do momento, não olhe mas será que vai chover, será que convém eu reter aqui nesse contexto que está dizendo? Ele está falando, olha, não olhe para nada, olhe somente para Deus, creia em Deus, né? Faça com que a sua semente ela possa prosperar, mas não pelo que você está vendo naquele momento, não pelo que você está vivendo no momento, mas porque você crê em Deus, você crê na provisão de Deus, então você vai lançar semente. Enfim, esse é um contexto que estava sendo dado em função daquela época. E vamos passar isso para o nosso contexto de hoje, porque é o que nós precisamos. A Bíblia, ela é atual. Então, não é um conceito daquela região e ele fica sem ação para os nossos conceitos agora. Não. O mesmo efeito que uma palavra tinha lá na antiguidade, ela vai ter o mesmo efeito hoje. E é isso que eu quero tratar com vocês. É de lançarmos as nossas sementes. Hoje, a nossa semente maior, e a palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso, que hoje a maior forma de nós semearmos é com a palavra proferida. Toda palavra ela tem um efeito. Toda palavra, nós falamos que ela vai e de uma certa forma ela vai voltar. E eu quero que você hoje tenha uma reflexão bastante assim interna mesmo, autorreflexão do que nós temos plantado, de como é que nós temos agido
se é em função da situação de momento, ou se é na fé que nós temos em Cristo. Então nós não observamos as situações que estão à nossa volta e nós fazemos nosso plantio saudável, aquela semente boa, aquela semente que com certeza ela vai voltar para nós, mas com bênçãos. E é muito simples até de nós avaliarmos isso. A palavra de Deus, ela fala muito em semearmos, né? Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E principalmente nessa área da palavra. Porque é lógico, se nós estudarmos, nós vamos colher o fruto desse nosso estudo. Se nós fizermos boas ações, nós vamos colher essas boas ações, pode ter certeza. Mas também o contrário é muito verdadeiro. A nossa semente, ela pode, nós escolhemos qual é a semente que nós vamos lançar sobre essas águas. Eu tenho a capacidade, Deus nos dá essa possibilidade de escolher a cada dia, a cada momento, as sementes que nós estamos plantando. É como se você tivesse na sua mão, vamos colocar na mão direita a semente boa, na mão esquerda a semente má. E como seria isso? A minha palavra como semente, ela pode ser uma palavra que constrói, e eu lanço ela, e ela pode ser uma palavra que destrói. Como será isso? É muito simples. Na criação dos nossos filhos, eu posso lançar uma palavra para o meu filho que vai fazer com que ele se sinta amado, que ele se sinta uma pessoa especial. Eu falo, filho, você é uma bênção na nossa vida. Filho, você vai estudar e vai crescer e vai ser uma pessoa honrada. Você está lançando semente boa para o seu filho. Ao passo que eu posso lançar semente má, posso falar para ele, filho, você é um burro, você nunca vai crescer, você é desse jeito, você não vai dar alegria para ninguém. São sementes. E nós escolhemos que nós temos o poder em nossas mãos de dar essa semente boa ou dar essa semente má. Agora, o que a gente tem que ter na consciência é que sempre essa semente vai voltar. Ao seu tempo de vida, ela vai voltar. Por isso, muito cuidado. O que a nossa palavra como semente, ela pode ajudar alguém. Eu posso ter na minha mão uma semente para ajudar aquela pessoa que vem e necessitado, e você abre a mão de uma semente e você vai ajudar. Como eu posso reter, ou muitas vezes, ao invés de ajudar, as minhas palavras vão ferir, vão desanimar, vão deixar aquela pessoa pior do que quando ela se aproximou de mim. Eu tenho a escolha, eu tenho a semente nas minhas mãos. A minha palavra, ela pode ser de animar, uma palavra animadora, uma palavra que leva o astral da pessoa para cima. Isso é comum nos nossos dias, no nosso trabalho. Às vezes a pessoa chega meio desanimada e você, não, fique firme, vai passar, você vai ver, eu já passei por essa situação e isso acontece, mas se você perseverar, você vai passar por isso e não vai te abalar. Ou você pode falar, não, é assim mesmo, olha isso aí, rapaz, é triste. Quando alguém passa por isso, dificilmente se levanta, pronto, você derrubou, em vez da sua palavra animar, ela desanimou alguém. Você pode dar uma palavra de alegria, como você pode dar uma palavra de tristeza. Nós temos sempre as duas sementes em nossas mãos, creia nisso. Você pode optar em falar a verdade, e essa semente da verdade, ela pode até ferir muitas vezes, pode até te prejudicar muitas vezes. Pode ser essa semente que, puxa vida, mas se eu falar isso eu vou perder, assim como aparentemente nesse momento, quando essa pessoa aqui, que Salomão estava dizendo, olha, pega a sua semente e lança, pode ser que seria a última semente para se comer, mas ela preferiu fazer a vontade de Deus. Não, eu vou plantar, porque eu sei que eu vou colher, mesmo que eu passe uma dificuldade agora. Ou eu posso pegar essa semente e lançar de imediato, e pronto. Então é muito individual. Por isso que a Bíblia é tão fascinante, porque ela gera para o homem a capacidade das suas ações. E ela nos ensina, ela nos dá uma direção do que fazer da maneira correta. E o que nós temos na nossa mão, mais importante, aquilo que nós temos de melhor para dar para alguém, vai ser sempre uma palavra. Você pode até ajudar alguém financeiramente. Aquela ajuda financeira é boa. A Bíblia diz que nós devemos socorrer também. Mas nada se compara a uma boa palavra. Nada se compara a um entusiasmo, nada se compara a você
promover o bem-estar de uma pessoa através da palavra. E é isso que muitas vezes nós, crentes em Cristo Jesus, nós que temos a consciência da palavra de Deus através da Bíblia, nós que temos essa sabedoria dada por Deus para nós, muitas vezes nós retemos essa semente. Quantas vezes alguém se aproximou de você e você até quis falar alguma coisa, mas você não teve a coragem, você não teve a atitude de lançar essa semente, você reteve. Meus amados, saiba que cada vez que você tiver a oportunidade de lançar uma boa semente através da palavra, o faça. Não retenha, porque é isso que Deus está esperando de nós. Nós somos esse agente que vai povoar a terra com essa semente boa. Não espere, mas o meu vizinho, ou o meu marido, ou o meu filho, ele que tem que falar, ele que tem que semear. Não. Cabe a cada um de nós assumirmos a responsabilidade de sermos o agricultor, de sermos esse que vai semear a terra com sementes boas. Porque a palavra diz que quando nós semeamos, com certeza, ao seu tempo, nós vamos colher. Imagine você semeando coisas boas na sua família. Né? Você semeia amor, você semeia caridade, você semeia generosidade, você semeia educação. Com certeza, tudo isso vai retornar. Talvez não é de imediato, não, porque toda semente, ela passa por um processo. Por isso que a Bíblia fala muito de semente, porque na cabeça humana, às vezes, as coisas têm que ser tudo de imediato. E na palavra de Deus, as coisas não são de imediato. Você vê no livro da Bíblia quantas situações de pessoas que demoraram para receber a sua bênção, demoraram para estar no nível que ela gostaria que estivesse. Mas tudo por quê? Porque é um processo. E quando nós lançamos uma semente, você está começando a gerar um processo, até que aquela semente vá, ela germine, comece a frutificar, para depois vir dar os frutos e depois ter a colheita sobre isso. E é isso que a palavra de Deus quer trazer aos nossos corações. Nem toda palavra, nem toda semente dada de imediato, ela vai te retornar imediatamente, da forma como deveria ser. Puxa, mas eu estou semeando amor e estou recebendo muita coisa ingrata. Eu estou recebendo carinho e não estou recebendo de volta esse carinho. Eu estou semeando educação com meus filhos, mas está difícil de ele absorver essa educação. Mas no seu tempo isso virá. O que a Bíblia nos recomenda é que jamais nós desfaleçamos, jamais nós venhamos a desanimar daquilo que nós estamos fazendo. E se eu e você, como crentes em Cristo Jesus, temos uma responsabilidade, é de semear. Semear a palavra de Deus, falar do amor de Deus, isso é semente. Como eu posso falar das coisas ruins. Ao invés de uma pessoa se aproximar e eu falar do amor de Deus, eu posso falar das dificuldades que o mundo está sofrendo. Quer dizer, eu vou dar mais ênfase ao maligno, das ações dele neste mundo, do que das possibilidades que Deus nos dá e dá para qualquer um de ter uma vida abençoada. Por isso que a palavra diz que a minha boca ela pode abençoar ou amaldiçoar. A minha língua ela é poderosa nos efeitos. E eu, como crente em Cristo Jesus, como conhecedor da palavra, como ouvinte da palavra, eu tenho que frear a minha língua muitas vezes. E a Bíblia nos diz isso. Para que freemos a língua. Porque tudo quanto nós falamos, muitas vezes de impulso, ele não sai exatamente do nosso coração. Ele não passa por esse processo de coração, mente e boca. Não, é o que está na mente já vem para a boca. E muitas vezes nós falamos coisas que nós não queríamos falar. Mas sabe o que acontece? Quando você fala alguma coisa que você não queria falar, essa semente foi lançada. E essa semente lançada caiu ali numa terra que muitas vezes é mais fértil até do que aquela semente boa. Aquela semente boa às vezes cai numa terra que é um pouquinho seca, mas ela vai germinar. Então cuidado com o que você fala. Cuidado, porque Salomão, o mesmo que escreveu esse livro, ele escreveu Provérbios, e em Provérbios 25:11, olha o que ele fala a respeito do que representa a nossa palavra. Diz assim,
Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Olha o que Salomão está dizendo. Quando nós freamos a língua, quando nós avaliamos o que vamos falar, e quando nós falamos com sabedoria, essa palavra ela é mais preciosa do que uma maçã de ouro numa salva de prata. Ela é preciosa demais. Olha que riqueza de detalhe de Salomão. Quando nós freamos a língua, quando nós falamos aquilo que nós avaliamos o que vamos falar, que é ao seu tempo. Então, pode ver a maioria das pessoas que tem atritos, né? Ou seja, no âmbito familiar, no trabalho, é que houve uma situação, aí aquele inflamar daquela situação faz com que falemos coisas que nós não queríamos falar. Por isso que depois pede desculpa, pede perdão, porque aí, por que você fala uma coisa e depois pede desculpa? Ou fala alguma coisa e depois pede perdão? Porque aí sim você filtra tudo aquilo que foi dito, você avalia que realmente não deveria ter falado aquilo, e aí você pede perdão. Mas a palavra já foi lançada. Agora, se nós tivéssemos freado a língua, tivéssemos falado a palavra ao seu tempo, com certeza nós falaríamos palavras boas, nós daríamos bons exemplos, nós daríamos uma semente para ser germinada em terra fértil, uma semente boa. Por isso que Salomão está dizendo aqui, olha, freie, fale ao seu tempo. Nunca fale algo no fervor de uma discussão. Freie a língua. Né? Sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Por causa disso. Um está falando e o outro cala. Por quê? Porque vai processar tudo aquilo para depois falar algo que, em vez de aumentar o flamor, aumentar o fogo daquela situação, vai apagar aquela situação. E nós, como crentes em Cristo Jesus, temos essa autoridade junto conosco. Nós temos o Espírito Santo que nos dá essa temperança. Nós temos o Espírito Santo que nos dá equilíbrio para, independente da situação, nós avaliarmos e sabermos o que falar. Essa é a grande diferença de um crente e do não crente. Essa é o que vai fazer a diferença, talvez no âmbito da sua família, talvez no âmbito da sua sociedade, talvez no seu trabalho, talvez na sua escola. A diferença do crente e do não crente é saber processar e falar as coisas no tempo certo e lançar a semente correta. Avaliar, Naquela hora, você tem as duas sementes na mão. Se eu não avalio o correto, eu lanço uma semente má. Saiba sempre disso, você sempre tem na sua mão as duas sementes. Nunca, por mais crente que você seja, por mais que o Espírito Santo esteja com você, nunca uma das mãos vai estar vazia. Ah não, eu só tenho semente boa na minha mão. Independente do que eu fale, independente do que eu faça, não. Você sempre vai estar com as duas sementes. Não importa o quanto que você é crente, não importa, mas eu sou pastor, eu sou bispo. Você vai estar sempre com as duas sementes na mão. Se você não usar a capacidade dada por Deus de ter o entendimento e saber qual semente você vai lançar, você pode lançar muita semente má. E é isso que eu quero passar para você hoje, nessa noite. Nós estamos num culto de cura e libertação. E não há melhor cura para a nossa alma do que falarmos e recebermos boas palavras. Não há cura para a nossa alma do que falarmos e recebermos coisas boas. Quando nós falamos de cura e libertação, meus amados, é isso. Porque muitas vezes uma palavra lançada de uma maneira errada, ela pode ser um laço na vida de alguém. Ela, em vez de libertar, ela pode aprisionar aquela pessoa. Em vez de ela curar alguém, ela pode ferir mais ainda. E quantas vezes nós clamamos por cura e libertação e o Espírito Santo está dizendo, olha, essa possibilidade está nas tuas mãos. Você tem a semente que cura, você tem a semente que liberta, você tem a semente que transforma, assim como você tem a semente que derruba, a semente que machuca, a semente que adoece. E nós, muitas vezes, com a semente nas nossas mãos, nós queremos terceirizar. Nós estamos com a semente na mão, mas Espírito Santo, faça isso. Espírito Santo, derrame isso. Ele está falando, abra a sua mão. A semente é sua, já foi lhe dada.
Olha que autoridade que existe sobre a vida de cada um de nós. Olha a responsabilidade que existe sobre cada um de nós. Você já deve ter sofrido essa experiência, ou passado por ela, quando alguém fala para você, olha, hoje eu estou vivendo a situação porque um dia você me falou tal coisa. Quem já não ouviu isso, ou quem já não passou por isso? E como é bom quando nós ouvimos isso, e é uma semente boa que foi lançada, e você vê um fruto saudável dessa semente. Agora, se você também avaliar quantas vezes você já pode ter falado algo e feriu alguém, e essa pessoa está vivendo com essa ferida até hoje. Meus amados, vamos entender que a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade, ela não se limita ao que nós pensamos, ela não se limita às nossas ações, ela não se limita ao que eu estou vivendo hoje, né, em função até daquilo que eu já plantei, mas sempre ela vai depender do plantio que eu faço diário. As minhas ações, elas são de plantio diário, constantemente. Você pode estar plantando sempre uma semente boa, mas em determinado momento você pode até lançar uma semente má. Tenha muito cuidado, principalmente quando você estiver um pouquinho mais inflamado, quando você estiver um pouquinho mais preocupado, quando você estiver um pouquinho mais temeroso com as situações, como a que nós estamos vivendo nesses instantes. E eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas falando coisas que são sementes que, independente do que ela pense ou do que ela falou naquele momento, aquilo vai voltar. Sabe aquela pessoa que fala, eu nunca mais eu vou me levantar, porque essa doença me feriu de uma tal maneira que agora eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Por mais que a pessoa fale isso sem muita consciência, mas é uma semente que foi lançada e provavelmente vai colher os frutos dessa semente, ela ou alguém da qual ela falou. Então, muito cuidado com a língua, muito cuidado com o que nós falamos, porque assim como Isaías 1,17, ele fala alguma coisa também muito interessante a respeito daquilo que nós falamos. Eu vou ler aqui Isaías 1,17. Olha o que ele diz a respeito do que da autoridade que existe na nossa palavra e o que nós temos que pensar a respeito. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? São sementes. Olha, lance essas sementes. Quando essas situações sobrevier, aprendei a fazer o bem. Tem que aprender. As coisas na nossa vida é um aprendizado constante. Mas às vezes é difícil fazer o bem. Tá, mas tem que aprender. Assim como é difícil, às vezes, fazer um prato, né? Uma comida. É difícil, mas aprende. A partir do momento que você aprendeu a fazer a primeira vez, você vai fazer a segunda, a terceira, a quarta. Mas é muito difícil costurar, mas aprendeu? Você vai fazer. É difícil ler e escrever, mas aprendeu? Você vai continuar fazendo. Então nada é fácil. E às vezes fazer o bem, às vezes atender essa palavra aqui de Isaías, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, às vezes é difícil. Mas se nós aprendemos a fazer isso, nós vamos continuar fazendo. Agora, se nós recuarmos, cada vez que uma situação se apresente e nós não fazemos, então nós nunca vamos aprender a fazer. E nós nunca vamos desfrutar do retorno dessa semente. E a palavra de Deus, ela nos deixa assim, com muita... muito clara em relação a que a nossa vida, desde o início, é semente. Tudo é semente. Aquilo que, da forma como eu fui educado em casa, é uma semente que foi colocada em mim. A forma como eu vou alimentando as coisas na minha vida são sementes que eu vou colher mais tarde. Por isso que a gente fala muito hoje de educação, porque uma criança que aprende a estudar e gosta de estudar, e se ela põe a sua direção de vida em função dos estudos, ela vai colher mais tarde.
Ah, mas é difícil? É, porque vai ter que deixar de brincar para poder estudar, vai deixar de ir numa balada, né? Quem já é da adolescência e hoje fala-se muito isso, de sair com os amigos, de fazer, né, amizades com passeios, com viagens. Muitas vezes as pessoas que estão na faculdade se privam de tudo isso. Mas por quê? Porque sabe que é uma semente que está lançando e vai colher mais tarde. E aí essas pessoas mais tarde estão bem, né, financeiramente falando, não estou dizendo do lado nem espiritual, mas a pessoa está bem, ela tem um bom carro, tem uma boa casa, e as pessoas falam, olha que sorte que teve. Não, não é que teve sorte. É que ela soube empregar o tempo, né, ela soube lançar a semente da maneira correta, num tempo devido. Só que para isso tem que se privar de algumas coisas. Não é simples, por isso que ele fala, aprendei a fazer. Porque para aprender você tem que dedicar um tempo, você tem que avaliar as situações, o que você realmente quer fazer. Não é assim que funciona? Então, e na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós vivemos aprendendo, nós vivemos, sabe, no nosso dia a dia de aprendizado. E Gálatas também, no Novo Testamento, para nós não ficarmos somente no Antigo Testamento, olha o que Gálatas 6, 9 diz a respeito de semente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o que está dizendo, olha, não canse de fazer o bem. Porque o que está dizendo aqui, olha, você está plantando e vai ceifar, vai colher. Então não cansemos de fazer o bem, assim como Isaías estava dizendo, olha, procure aprender a fazer o bem. E aqui já está dizendo em Gálatas, olha, não cansemos de fazer bem. Depois que você aprendeu, depois que você começou a fazer, não se canse mais de fazer. Mesmo que às vezes, né, já está, puxa vida, mas será que está valendo a pena? Será que eu não tenho que parar agora e deixar isso? Não, é como um corredor no final da trajetória dele. É onde dá mais cansaço, mas ele sabe que ele não pode parar. Não, eu vou prosseguir até o fim, porque tem a chegada. É assim que Gálatas está dizendo aqui, olha, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher. Até o fim, até que você morra, não canse de fazer o bem, porque sempre você vai colher o fruto daquilo que você está plantando. E aqui está dizendo, olha, plante o bem, porque se você plantar o mal, também você vai colher. E aí, eu queria um último texto que está em Salmos, de Salomão, de Davi, Salmos 126, e ele está dizendo aqui o que é uma verdade, para que nós entendamos. Salmo 126, 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará vou ler novamente. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, às vezes, para semear, você vai estar naquela situação difícil, aquela situação que você não está suportando mais uma situação, e está dizendo, mas continue semeando. Sabe aquela pessoa que está doente, está enferma, está sofrendo uma enfermidade, mas alguém vem para ela e pede uma palavra e ela tem que dar aquela palavra de ânimo. Sabe, ela está chorando, mas ela não parou. Ela continua andando, mas está chorando, mas está semeando. Porque ela sabe que aquela semente é preciosa. E a palavra de Deus está dizendo, olha, faça, mesmo que esteja chorando, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, continue semeando, continue andando, não pare. Porque certamente, não está dizendo aqui talvez, não, certamente você colherá, certamente esses frutos voltarão, certamente você trará os seus molhos, sabe, aquilo que você plantou com uma semente pequena, ela vai voltar de uma maneira abundante na sua vida. Saiba disso, creia nisso. Quando você for orar por alguém, ore sabendo que a semente que você está lançando é uma semente boa. Quando você estiver intercedendo por alguém, interceda sabendo que a semente que você está lançando é boa. Quando você estiver aconselhando alguém, saiba na convicção do seu coração que você está falando a palavra certa no tempo certo e aquela palavra vai ser uma semente saudável na vida daquela pessoa. Quando alguém vier falar com você das dificuldades,
não se ajunte nas dificuldades, mas fale do poder de Deus, fale que você crê num Deus que pode todas as coisas e que tudo vai mudar e que essas situações vão passar muito rápido e você vai poder se alegrar em tudo aquilo que você viveu hoje. São sementes que colocam as pessoas para cima, são sementes que alegram, são sementes que vão construir, são sementes que vão abençoar. Essa é a função do crente em Cristo Jesus. Essa é a minha função dentro da minha casa, na minha sociedade, no meu trabalho, na igreja que eu participo. Essa é a sua função na sua casa, no seu trabalho, na igreja que você participa. Você é o agricultor e saiba, na sua mão tem sempre as duas sementes. Saiba, plante, lance a semente boa. E como disse em Eclesiastes 11:1, você vai colher. Plante, lance a semente sobre as águas e ela voltará para você abundantemente. Amém? Reflita bem nessa palavra, reflita bem nesses textos e comece a identificar os plantios que você tem feito, os plantios que têm sido dado para você como possibilidades. Porque cada vez que alguém se aproxima, cada vez que uma dificuldade sobrevém, cada vez que você está conversando, cada vez que você está falando, saiba que você está lançando sementes. Então ore a Deus para que a sua semente seja sempre uma semente boa, uma semente saudável, uma semente que vai trazer frutos e frutos agradáveis, tanto para quem você está semeando, quanto para você mesmo. Porque a palavra diz que tudo nós plantamos, nós colhemos. Volta para nós e muitas vezes de maneira muito maior. Amém? Fico com essa palavra nessa noite e eu gostaria já de lembrar aquilo que nós falamos no início. A partir desse domingo, do próximo domingo, nós estaremos na igreja, a partir das 9h30 da manhã, fazendo um culto, celebrando a vida, celebrando aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas e celebrando a Deus, que é o autor da nossa vida, é o consumador da nossa fé, é Ele que tem nos sustentado, nos guardado e nos provido. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai. E o que nós lhe pedimos é que essa palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, que ela possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e que cada vez que nós formos falar, nós tenhamos a convicção que nós estamos lançando uma semente agradável, uma semente que agrada ao Senhor, uma semente que vai gerar frutos e frutos saudáveis, tanto para a nossa vida, tanto para a nossa família, quanto para a sociedade que vivemos. Assim nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos e pedimos. Sê conosco, Senhor. Espírito Santo, nos oriente e nos capacite para que sejamos agricultores de sementes agradáveis. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Coloque a mão em posição de receber e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.